Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 14 do programa Conversas Libertárias. Lembrando que o nosso programa é uma parceria do canal Que Se Faz História, do Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino em História, LPPE-UERJ, e do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Anarquismo e Cultura Libertária, NEPAM. O nosso convidado de hoje é o historiador João Henrique de Castro, que eu agradeço muito a presença, por ter aceitado o nosso convite. E eu já vou passando a palavra para o João Henrique, para ele se apresentar, contar um pouco da trajetória dele para a gente. Obrigada, João Henrique, a palavra é sua. Olá, Ingrid, obrigado. Eu que agradeço aí o convite, né? Quero aproveitar, antes de começar a falar da minha trajetória, parabenizar pelo trabalho aí que vocês estão realizando no canal Conversas Libertárias, né? Muito importante esse trabalho de divulgação científica, né, de história pública, ainda mais nesse período que a gente vive aí de tanta desinformação, negacionismo, revisionismos absurdos, né, da história. É muito importante, né, esse combate aí pela história crítica e especificamente o canal aí faz um bom combate pela historiografia do anarquismo, né, para os pesquisadores do anarquismo aqui mostrarem, né, o anarquismo, né, e sua riqueza histórica, o movimento como movimento social e filosofia política. Bom, é uma honra estar aqui no espaço, né? Quero acrescentar. Então, falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica, né? Profissional também, né? É uma trajetória assim que eu encaro como um tanto bipolar e sinuosa, né? Porque eu admiro muitos jovens, né? Que desde cedo têm uma carreira bem certinha, né? Escolhem o curso, mestrado, doutorado. Eu, de certa forma, tive um caminho um tanto marcado por uma divisão, né, no meu coração. Assim, logo quando eu fui fazer vestibular, lá em 97, século passado, né, já está bem distante agora, eu fiz vestibular para História e para jornalismo. Eu gostava muito de História e também gostava de jornalismo, de ler, de escrever também. Acabei passando para jornalismo na UF, História passei na UERJ e na UFRJ, né? Aí fui fazer, se não me engano, matrícula, pré-matrícula, não lembro direito, na UFRJ e na UF, para jornalismo e história. Aí, de repente, chega uma cartinha, nessa época era o vestibular isolado, a gente viu o resultado no jornal, aí chega uma cartinha para mim, da UFRJ, falando, olha só, abre mão da tua vaga, né? Tem gente que está precisando, né? Manter 2 vagas não é legal, 2 matrículas. Eu me toquei com aquilo e fui fazer jornalismo, a partir de 98 na UF. Aí, ao longo do curso, né? Tem coisas bacanas, mas aí, em todo momento que eu ficava, assim, com alguma coisa que eu não gostava, uma matéria que eu não gostava muito, eu falava, caramba, eu devia ter ido fazer história, ou então conhecer alguém que estava fazendo 2 cursos ao mesmo tempo, pô, eu devia ter continuado no UFRJ, enfim. Aí eu me formei em 2002, né, em jornalismo, mas tive algumas experiências legais na área, outras nem tanto, e fiquei com aquela mosquinha da história na cabeça e falei, não, eu tenho que fazer história. Fiz vestibular de novo em 2003 e em 2004 comecei o curso de graduação de História na UF, e eu acho que, assim, foi ótimo ter acontecido nesse momento, porque aí eu tive a oportunidade de conhecer o grupo de estudo de anarquismo, que foi fundado, então, em 2003, conhecer mais sobre o anarquismo, né, a partir das aulas do professor Ador, e aí, no meio do curso, fiz uma matéria lá de metodologia para montar projeto, eu resolvi tentar o mestrado em História com o meu diploma de jornalismo, né? E aí, essa coisa sui generis, eu, no meio da graduação em História, passei para o mestrado em História, né? E aí teve uma professora lá que falou, por que você não larga a graduação em História? Fica só no mestrado. Aí eu falei, para mim, não, eu quero fazer História Antiga, Medieval, eu adoro todas as matérias de História, sou apaixonado. Licenciatura, eu falei, não, eu quero ser professor também, quero passar por essa experiência. Então, eu defendi meu mestrado em 2007, né? E aí, em 2008, me graduei em História. Aí, graduado em História, tentei concurso, passei para o Estado para dar aula para Educação Básica. Falei, agora não sou mais jornalista, quero ser professor de História. E aí, minha trajetória foi para o outro lado, né? Minha bipolaridade aí de
da trajetória de carreira e acadêmica. Aí eu fiquei no Estado um tempo, mas aí, como todo mundo sabe, né, como o professor ganha mal, eu estava precisando de mais grana, e pintou uma oportunidade de fazer um concurso para a Rural, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2009, para jornalismo. Aí eu falei, caramba, o jornalismo vai voltar na minha vida, né? Aí eu fiz, acabei passando. Durante um tempo eu mantive dando aula no Estado e trabalhando como servidor técnico da Rural, mas aí acabou um momento que eu optei, eu larguei o Estado, e isso eu me arrependo um pouco, sabe? Porque eu gostava muito, principalmente da aula para EJA, para a galera mais experiente, jovens e adultos, trabalhadores, mas acabei seguindo no jornalismo, na carreira de jornalista, né, como servidor público, e é um trabalho que me agrada muito, né, que tem uma dimensão muito importante também de divulgar a produção científica da universidade, né, uma dimensão de comunicação pública, né, para a sociedade. Mas a mosquinha da história estava na minha cabeça. Eu falei, não, eu tenho que fazer história, eu tenho que continuar pesquisando, de alguma forma eu tenho que estar envolvido com a história. E aí, em 2013, eu vou para o doutorado na UF, e aí eu defendi, não tem mais tanto tempo assim, foi em 2017, e eu continuo assim, né? A minha bipolaridade é essa. O meu ganha-pão é o jornalismo, sou servidor público técnico na Rural, mas eu estou sempre envolvido com uma pesquisa em história, participo de eventos, né, da AMPU, para não me distanciar, grupos de pesquisa, né, e a propósito, nessa minha trajetória, sempre foi muito importante a participação nesses grupos de pesquisa, né, esse envolvimento coletivo, né, começou lá com o GEA, né, em 2003, na UF. Depois, por volta de 2005, eu entrei no núcleo de pesquisa Marques da Costa, que é ligado à Biblioteca Social Fábio Luz, né? Aí, de repente, eu me afastei, né? O GEA se dissolveu, e aí eu tive a felicidade, em 2018, ter sido convidado para a refundação do GEA, pelo professor Carlos Adó, professor Alexandre Sames, grandes companheiros aí. Também fui convidado novamente para o núcleo de pesquisa Marques da Costa. Em 2021, tive a felicidade de ser convidado pela professora Ângela para fazer parte aí do núcleo de estudos e pesquisas sobre anarquismo e cultura libertária nepana, que você conhece, você faz parte. E é isso. Basicamente, essa é a minha trajetória sinuosa e bipolar. Bom, João, a sua trajetória explica todo o seu trabalho. Eu ia perguntar, por que você quer trabalhar com imprensa? Mas eu acho que... Sim. Não é? Eu acho que já está autoexplicativa. E, assim, eu acho incrível, porque são coisas que, no fundo, se complementam um pouco, né? A gente vê hoje, eu acho que tanto jornalista, né, comentando sobre história, e nada melhor do que um historiador jornalista ou um jornalista historiador comentar esses assuntos de atualidade. E isso também explica todo, eu acho, que a sua escolha de tema. Né? E aí, falando um pouco do seu tema, né, para quem não sabe, o João trabalha com imprensa, ele vai falar um pouco sobre isso. E eu quero que você fale como você escolheu o tema da dissertação e da tese ao longo aqui da entrevista, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a imprensa na ditadura militar brasileira, né, que é um tema sensível para as pessoas. E eu sei que na sua dissertação você estudou o período que vai de 69 a 92, ou seja, você acompanhou um pouco dessa imprensa alternativa durante o período ditatorial, o pós-ditadura e, consequentemente, a redemocratização. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre como se deu essa imprensa anarquista na ditadura. Perfeito, perfeito. Como você falou, né, essa minha dualidade, assim, meu coração dividido entre duas áreas, influenciou totalmente, né, o meu campo de pesquisa, né, os meus interesses de pesquisa, né. Eu acabei também no campo da história, pesquisando imprensa, né, de alguma forma eu faço um diálogo não muito aprofundado, né, meu foco de teoria e metodologia é história, mas eu vou pegar alguma coisa da área da comunicação, da análise do discurso, um pouquinho de teoria do jornalismo, e me ajuda um pouco nesse trabalho de interpretar, né, essas fontes, né, basicamente, que eu trabalho, que é a imprensa. E aí você falou da minha dissertação, né, que eu defendo lá em 2007, e nessa dissertação eu faço uma análise da relação entre o anarquismo, né, a contracultura
e eu tenho como base justamente a imprensa produzida por esses grupos, que é, como você falou, nesse contexto histórico, está no bojo, ali está no contexto da imprensa alternativa de resistência à ditadura militar, né? Então, foi fundamental para mim compreender essa imprensa alternativa, né? Fazer uma leitura da produção historiográfica a respeito dessa imprensa, e aí tentar enriquecer um pouquinho essa leitura, trazendo as experiências de periódicos até então pouco pesquisados, né? O Inimigo do Rei, jornal alternativo a partir de 77, vai de 1977 até 1988. A revista Barbárie, lançada também na Bahia entre 79 e 82, né, que era um grupo, um coletivo muito próximo ali dos editores do próprio Inimigo do Rei, e a revista Utopia, que é publicada no Rio de Janeiro já no período da redemocratização, de 88 até 92, fora outras fontes que foram jornais mais identificados com o ideário da contracultura, né? Coluna Underground no Jornal Pasquim, Jornal Tribo e Jornal Soma. Então, a partir dessas fontes, na discussão sobre a imprensa alternativa, eu também busquei perceber, né, que dentro daquele conjunto, a originalidade dessas propostas, que muitas vezes foram passadas despercebidas pela historiografia especializada, né? E aí, basicamente, essa questão é uma das coisas que eu coloco, a originalidade dos anarquistas durante a ditadura, né? Talvez muita gente não saiba, né? A gente pega o senso comum, então até mesmo alguns professores que não são especialistas no tema, se você pegar um livro didático, o anarquismo acabou lá em 22, né? Ainda é didático que bota bem forte esse marco, fundação do Partido Comunista, e acabou-se o anarquismo, mas o anarquismo ele continua, né? Ele vai perder aquela iniciação social forte que teve na Primeira República, mas vai se mantendo, né? Passa pela ditadura do Vargas, né? Depois tem um momento de reorganização pela imprensa, né? A imprensa sempre é um vetor importantíssimo para o anarquista, né? Velhos militantes como José Oiticica, Leon Roth, publicam, né, nos anos 40, lançam seus jornais, 40, 50, Ideal Pérez, né, que é um personagem importante da minha história, filho de um militante da Primeira República também, milita ali nos anos 50 e 40. E aí vem a ditadura, né, de 64, né, e os anarquistas especificamente são muito atingidos, né, um grupo anarquista especificamente, que eu cito na minha pesquisa, que é o Grupo de Estudos Professor José Oiticica, que é organizado pouco depois da morte do José Oiticica, em 57. Esse grupo vai existir ali no início dos anos 60, 50, né, fazendo atividades culturais, debates, mas vem a ditadura, né, esse grupo se retrai e efetivamente continua atividades, mas não de uma maneira assim explícita, mas em algum momento ocorre uma delação, e o Edgar Rodrigues, né, clássico memorialista do anarquismo, fala isso. Ocorre uma delação e o grupo sofre uma repressão, né? Então, são 16 presos, eles são julgados, o Ideal Pérez está entre esses presos. Então, muita gente não conhece, talvez, essa história ainda, mas o anarquismo, né, um coletivo anarquista, um grupo anarquista, também sofreu com a repressão do Estado autoritário, né? Tem lá no projeto Brasil Nunca Mais, se vocês procurarem o inquérito, vocês vão encontrar o inquérito aí contra esse grupo anarquista. Então, depois desse trauma, né, em 69, os anarquistas se retraem mais ainda, né, e no período mais duro da ditadura vão se recolher em grupos como o Grupo Alfa de Estudos, né, para discussão de textos, mas sem uma atividade mais pública, até que em 77, né, lá da Bahia, lá da Universidade Federal da Bahia, surge o Inimigo do Rei, já no período já estava começando a abertura, e vai ser um aglutinador de grupos no Brasil inteiro, inclusive de velhos militantes que vão colaborar, Ideal Pérez, Edgar Rodrigues. E aí, basicamente, durante a ditadura militar, são essas as aparições dos anarquistas, e aí, novamente, a imprensa, né, como uma aglutinadora e uma reorganizadora, né, imprensa anarquista, desses militantes dispersos assim. Basicamente foi isso. Se você quiser, a gente continua com outros temas aí. Eu queria continuar na mesma conjuntura, né? Mas avançar um pouco. Tá.
eu quero entender, né, e quero também ver como você vai colocar isso, como o público saber sobre isso. Como a imprensa anarquista se posicionou, não sei, se encaixou, né, nessa continuação depois nos anos 80, né, e depois com a queda do Muro de Berlim e a desagregação do bloco soviético. Como é que essa imprensa se transformou nesse período? Como ela se manteve? Muito boa pergunta. Então, uma das coisas que eu exponho no meu trabalho, né, é justamente essa originalidade do Inimigo do Rei no universo de jornais alternativos da esquerda, né? A gente tem, a partir de 79, a discussão da anistia, né, a ditadura realmente se abrindo, né, um pouco mais, ainda tinha lá os atentados dos malucos da extrema-direita, né, no Rio Centro, em banca de jornal, mas, no geral, estava acontecendo um período menos tenso do que foi no período do AI-5, o período do Costa e Silva e do Médici. E essa imprensa anarquista, nesse contexto, enquanto você tem boa parte da imprensa alternativa de esquerda ligada aí a agremiações partidárias que estavam se organizando, né, como o Partido dos Trabalhadores, você tem o Brizola com o PDT, o próprio PCB do João Amazonas se rearticulando, e essas frentes de esquerda muito ligadas nessa questão da redemocratização e da volta do pluripartidarismo, né? Poder participar das eleições, né? Poder participar, em suma, da democracia burguesa. E aí os anarquistas nadam contra essa corrente. Então, além de resistirem contra a ditadura militar, também vão criticar, né, na melhor tradição anarquista, os grupos de esquerda que estavam endossando essa questão. Então, o Inimigo do Rei é uma fonte muito valiosa. Eles são bem irônicos, debochados, é muito delicioso ler o Inimigo do Rei, e como eles vão fazer uma crítica ácida, né, bem-humorada também, a essa postura da esquerda, né? Inclusive, desde o início, assim, desde o surgimento do PT, tem artigo do Edeal Pérez escrevendo sob pseudônimo qual é o do Lula, né? Ele falou que está defendendo a autonomia operária, mas está querendo formar um partido, está querendo se aproximar do PMDB. Então, desde o início, tem essa característica original do anarquismo, das folhas anarquistas aí desse período, já anos 80, né, entrando aí no período já de redemocratização, de serem críticos dentro do campo da própria imprensa alternativa, né? E muitas vezes os estudos não percebem isso, né? Não sublinham esse fator. Aí, entrando já nos anos 90, né, que aí o meu objeto da dissertação vai até o Utopia, o jornal Utopia, publicado de 88 até 92. E aí também outra característica muito original, né, da imprensa anarquista dessa época é uma interpretação crítica da queda do Muro de Berlim e da queda geral do socialismo realmente existente, do socialismo de Estado, né, no leste europeu, na União Soviética. Primeiro, de dar uma zoada, né? Olha aí, a gente falou que ia dar errado isso, né? Olha, o stalinismo e tudo mais. E segundo, de ter uma proposta diferente do que foi esse socialismo autoritário, obviamente, e do que o capitalismo estava pregando naquele momento, de que acabou a história, né? Aquela história do fim da história, né? Agora é só capitalismo, o socialismo não deu certo, acabou. Não, essas folhas anarquistas, esses jornais anarquistas vão dizer que há um projeto, sim, de sociedade diferente, fundado em novas bases, que podem responder às demandas contemporâneas, né? E aí, já no doutorado, eu vou estudar o Libera, que é um jornal anarquista publicado no Rio de Janeiro. Aí o meu recorte é de 91 até 2011, né? São 150 edições que eu analisei. E aí o Libera vai analisando justamente todo esse período de ascensão do neoliberalismo, uma crítica ferrenha a esse período de privatizações, né, e também da própria participação das esquerdas no poder estabelecido, né? Tem a eleição do Lula,
também é uma leitura crítica, né? Não está celebrando a chegada do Lula ao poder, vai estar apontando totalmente as contradições aí dessa participação. E também, voltando um pouquinho no Utopia, tem a questão da ecologia também, né? Que aí em 92 tinha a Eco 92, a gente tinha aquela coisa, toda aquela discussão capitaneada pela ONU, né? Capitalismo verde e tudo mais, e a Utopia e os anarquistas fazendo a crítica, né? Colocando aí o pensamento do Murray Bookchin, né? Ecologia social, falando que não dá para ter uma ecologia sem derrubar o capitalismo, é uma contradição, né? E aí tem essa questão toda, acho que é por aí, a originalidade dessa imprensa anarquista, entre outros fatores, está mais ou menos nesses temas aí que eu pesquisei. João, eu ia entrar justamente no Libera, tentar que você falasse rapidamente da importância do jornal dentro dessa conhecida nova ordem mundial e informacional, considerando justamente que você, complementando perfeitamente o que você acabou de falar, sobre essa ascensão do neoliberalismo, né, sobretudo aqui no Brasil, depois da eleição de Fernando Collor de Mello e, consequentemente, de Fernando Henrique Cardoso, e sucessivamente, porque eu encaro todos esses governos, desde a redemocratização, como governos neoliberais, uns mais, é claro, e outros menos, mas todos dentro dessa nova lógica, né? Queria que você comentasse justamente essa questão. Ótimo, então, é uma oportunidade legal de falar do Libera, né? O Libera foi lançado em 91 como um boletim, né, do Círculo de Estudos Libertários. Foi um círculo que foi criado lá em 85 pelo Ideal Pérez, né? E aí, lá pelo meado de 91, as reuniões do grupo tinham pouca presença, e aí um grupo de jovens ali, na época, resolve fazer o boletim, que surge despretensioso, só para divulgar as palestras, as atividades do Círculo de Estudos Libertários. E aí, a pouco, né, vai passando os anos 90, aí, como você falou, né, vai ter governo do Collor, né, Fernando Henrique 2 vezes, né, neoliberalismo avançando vorazmente sobre o país, né, com privatizações. E é interessante o Libera, que ele vai fazer uma leitura de todo esse contexto, né, é muito interessante ver a leitura do Libera para o contexto do Rio de Janeiro, especificamente, contexto nacional, questões internacionais, né, o contato também com a imprensa anarquista internacional, movimento antineoliberalismo, né, a gente tem Seattle 99, né, vamos ter aí Milão, né, a gente vai ter toda essa movimentação muito bem documentada ali pelo Libera, interpretada, né, a ótica anarquista e também a realidade do Brasil, né. Aí a gente vai entrar nos anos 2000, né, vai ter aí a ascensão de governos de tendência mais à esquerda, centro-esquerda, progressistas, como queiram, e aí o Libera vai sempre ser muito crítico, olha só, PT, Lula, mas não rompeu com o neoliberalismo, né, como você falou, mais ou menos neoliberal, e aí o Libera é sempre muito crítico, né, sempre mantendo a postura dos valores anarquistas aí, nessa leitura da realidade do entorno. E aí, paralelamente a isso, também o Libera, além de simplesmente ser uma interpretação, um veículo de imprensa, também está para e passo falando do anarquismo se reorganizar, né? Junto a movimentos sociais, aí você vai ver na página do Libera aproximação com o movimento sem teto, né? Você vai ter apoio à luta camponesa, então você tem toda essa questão, e daquele informativo do Círculo de Estudos, o Libera se torna, em 2003, o veículo da Federação Anarquista do Rio de Janeiro. Aí você vai ter uma articulação de uma criação de uma federação de anarquistas. Então, toda essa questão eu vou perpassando por essa minha tese, que pega 150 números, vai até 2011. O Libera, a propósito, ainda continua em atividade, e é o jornal anarquista brasileiro, né, em termos de publicação ininterrupta, mais longevo. Completou 30 anos no ano passado. Então, bem rapidamente é isso, né? Sobre o Libera.
Eu achei, assim, muito bacana, é bem interessante você trazer isso, porque muita gente pode não conhecer, até pessoas que às vezes estudam o anarquismo podem não conhecer. E também é interessante em toda a sua fala como o anarquismo consegue se adaptar às conjunturas. Ele não está preso a uma teoria política fixa ou a uma ideologia circunscrita a determinado espaço e tempo, né? A questão do espaço, bem mais, mas, mais uma vez, fica claro de que você consegue fazer uma crítica ao capitalismo envolvendo diversas questões e em conjunturas muito distintas. E é justamente a partir disso que eu queria que você comentasse um pouco as relações entre o Libera e os outros jornais que você estudou, como O Inimigo do Rei, e as experiências dos jornais da Primeira República. Existe algum elo de legado ou existe rompimento entre essas imprensas? Que são conjunturas muito distintas. Então, como é que você vê isso? Muito boa pergunta também, Ingrid. Eu acho que existem elos e aproximações e afastamentos, né? Lógico, a gente tem que entender totalmente as conjunturas específicas, né? E aí vai desde da questão da temática até mesmo a parte técnica, né? A questão técnica do próprio produto jornal, né? A gente tem na Primeira República uma tecnologia de composição, né? E aí você vai ter, a partir dos anos 70, 80, uma outra realidade, impressão offset, aí você vai ter, pouco a pouco, a diagramação com mais ilustrações, e aí, de repente, você tem o Libera que eu acompanho, eu vou discutindo isso também, além da questão política, eu vou também tentando pegar um pouquinho da questão da técnica e da técnica jornalística em si, do fazer jornalístico em si do Libera. Como que ele começa artesanal, meio que numa fronteira entre o analógico e o digital, e também vai mudando, vão entrando programas de computador para diagramar, o visual vai mudando, então tem essas coisas, né? Você tem diferenças concretas do produto imprensa anarquista da Primeira República e imprensa anarquista aí pós-Segunda Guerra, anos 80, 90, virada para o século XXI, né? Isso é inegável. Mas eu reparei também algumas aproximações, né? Principalmente do próprio fazer jornalístico mesmo, né? E que está muito ligado, o fazer jornalístico anarquista, à própria ideologia, né? Isso é muito óbvio, né? Você tem a defesa da autogestão, né? Você tem o combate às hierarquias, isso torna o jornalismo anarquista muito original, né? Você vai ter não vai ter redações como tem o jornalismo burguês, né? Você não vai ter o editor-chefe, o repórter, o chefe de redação, aquela coisa toda. Você quebra isso. E eu acho que isso vem desde a Primeira República, né? Eu vou reparar que isso se mantém nos jornais que eu pesquisei, né? Eu quis fazer no primeiro capítulo da minha tese um apanhado bem superficial, porque senão eu ia fugir do tema, né, que era pesquisar o Libera. Mas eu acompanhei assim alguns jornais da Primeira República, tentando pegar deles indícios que me dissessem coisas sobre a estratégia de propaganda desses jornais, né? E aí algumas coisas também com diálogo com a documentação, com as fontes secundárias, por exemplo, a Maria Nazaré Ferreira, que tem um livro clássico sobre a imprensa operária, fala do modus operandi da imprensa operária, que a gente pode, obviamente, estender para a imprensa anarquista, porque estavam ali amalgamadas, né, o sindicalismo revolucionário, o anarquismo. E aí você tem que, ela fala isso, né, todo o proletariado era repórter do jornal, né, então não tinha a figura do repórter profissional. As redações recebiam muito material da própria classe, e aí, de certa maneira, esses traços vão se manter de um modo diferente nos jornais que eu pesquiso, mais recentes, né? O Inimigo do Rei, por exemplo, começa pequeno lá na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, e, de repente, ele vai ganhar colaboração de estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. A feitura da edição era feita em rodízio, né? Cada capital preparava a edição.
Você vai ter, então, uma colaboração não hierárquica, né? E o que fica bem também resumido num dos lemas do jornal, né? No Inimigo do Rei, todo jornalista também é jornaleiro. Então, era uma forma do cara, ele não vai só escrever, ele vai ajudar a distribuir, ele vai ajudar a divulgar, então é uma coisa de quebrar as hierarquias, o que, de certa forma, tem muita semelhança com a imprensa anarquista do período áureo aí da Primeira República, né? E aí, na temática também, você analisando as matérias, né, nos jornais da Primeira República, você tem muito textos de autores clássicos, né? Isso vai ter também nos jornais mais recentes. O jornal como um instrumento de pedagogia também, de educar as massas, né? De trazer uma informação de formação política, né? Por isso que, além de pesquisar, né, esses jornais, a Libera, eles me ajudaram muito na minha própria formação política. Então, mantém essa característica de certo sentido, né? Também a questão de fazer a recuperação, né, da história do anarquismo, né, celebrar, né, as efemérides, né, 1º de maio e tudo mais, então isso está presente. E aí, lógico, as diferenças temáticas mais recentes, o anarquismo se ressignificando, aí já... Então é isso, em resumo, confluências e afastamentos, mas a gente pode sim traçar algumas linhas de diálogo entre essas duas realidades. Muito bacana, João. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da Farge para que as pessoas possam acessar a edição atual, as edições atuais do Libera, falando aí sobre o negacionismo perpetrado pelo governo federal e outras questões que envolvem o nosso momento, né? Sobretudo da pandemia. Então, são reflexões importantes sobre como está a classe trabalhadora na pandemia. Enfim, eu acessei aqui, mediado da boa e velha Google, e aí eu vou deixar aqui disponível para quem que tiver interesse, que leia, aprenda um pouco, né? Eu concordo com você, acho que o jornal tem um poder pedagógico muito grande. Bom, João, eu adorei falar com você, achei que a nossa entrevista foi ótima. Eu queria fazer uma última pergunta para você, que eu faço para a maioria dos convidados. Comecei a fazer com a entrevista do professor Carlo Rumani, e agora eu pergunto para todo mundo. O que significa, o que é o anarquismo para você, João? Opa, essa é a pergunta central, né? Uma pergunta muito simples. Clóvis, o que é a vida? A vida... Olha, eu acho que o anarquismo, primeiro, antes de tudo, o anarquismo é ordem, né? A gente tem que sempre aqui, em espaços como esse, né, para pesquisadores e também para quem milita, para destruir esse senso comum, né? E é um discurso tanto do senso comum quanto dos adversários políticos do anarquismo, de ressaltar que o anarquismo é desordem, é bagunça, né? Mas não, o anarquismo é ordem, é uma proposta, né, de organização social sobre novas bases, né? Tem um surgimento histórico no contexto do surgimento do socialismo, né, um tipo de socialismo libertário, né, e fundado na autogestão, né, no fim do Estado, na organização da sociedade em células descentralizadas, né, federalismo libertário, todos esses valores, né, o anarquismo, e o anarquismo é atual, ele não é arcaico, ele não está ultrapassado, ele se renova, como você falou, ele se adapta e ele tem propostas para a sociedade contemporânea e tem propostas para o futuro também. Então, basicamente, o anarquismo é isso, né? É uma filosofia política, é movimento social, é uma ideologia e merece ser compreendida em toda a sua complexidade e riqueza, né? Muito legal, João. Para quem não sabe, eu vou falar, eu esqueci, na verdade, é que a tese do João, no ano passado, em 2021, fresquinho, virou livro. E aqui na descrição vai estar as informações de como vocês podem adquirir o livro, não só para ler sobre o anarquismo, como o João bem
eu acho que colocou durante toda a entrevista, dá para ler o mundo através dessa ótica do jornal e de como o João interpretou o jornal de acordo com a conjuntura em que ele estava inserido. Vou passar a palavra para você, João, para você fazer suas considerações, falar sobre o livro, acho importante, para a gente poder encerrar nossa entrevista. Legal, obrigado. Então, esse livro eu lancei ano passado, né? Está bem fresquinho. Na verdade, ele é um pedaço da minha tese, mas ele também é da dissertação. É meio louco, né? Que a minha trajetória, como eu falei no início, cheio de inconstâncias, vai e não vem. Eu fiquei procrastinando o lançamento a publicação da minha dissertação. E esse livro é o resultado, basicamente, da dissertação, tem como base a dissertação revista atualizada, né? Mas tem também a contribuição de um capítulo da tese, que eu faço uma contextualização aí da propaganda anarquista ao longo do século XX, né? E aí, mas basicamente ele foca aí o Inimigo do Rei, a revista Barbárie e a revista Utopia, e também outros 3 jornais de contracultura, né? Fazendo esse diálogo, vendo relações, aproximações e afastamentos entre esses ideários. E é isso, foi publicado pela editora Rizoma, tem um prefácio do professor Carlos Ador, que foi meu orientador no doutorado, e quem tiver interesse está disponível para venda, né? Acho que vocês vão passar os contatos aí para quem quiser adquirir. Obrigado e agradeço aí o espaço para falar da pesquisa, da minha experiência também, e mais uma vez parabéns pela iniciativa Vida Longa ao Conversas Libertárias. Obrigada, João. Obrigado, pessoal, que ficou nos assistindo até aqui. Não percam as próximas entrevistas do canal, que serão com os historiadores Rodrigo Rosa e Adem Lamonier. E até breve. Saudações libertárias a todos.